O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do Dia, domingo, dia 16. Celebramos o 15º domingo do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus capítulo 13, versículos de 1 a 23. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava em pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear, e enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotavam, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa. Produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que o se converta e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitas profecias e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. De momento, quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, hoje é domingo, dia do Senhor, dia de a gente se reunir em torno da palavra, em torno da Eucaristia, em torno dos irmãos e das irmãs. E o Evangelho de hoje nos traz notícias muito boas. Mas você veja que interessante, este é um Evangelho, pouquíssimas vezes acontece isso, aliás, no Evangelho. Ele traz a parábola do semeador e traz a explicação ao mesmo tempo. Então, no fundo, o Padre Primo não vai explicar nada hoje sobre isso, porque já tem explicação.
A semente que cai em terra boa, a semente que cai na estrada, que cai no meio das pedras, que cai nos pinheiros, já está explicado aqui no final, né? A gente só pegar. O que eu quero destacar no Evangelho de hoje é que Jesus consegue falar com todo mundo de fórmulas e de jeitos diferentes. Quando a gente fala de evangelizar de uma forma diferente, do jeito diferente, Jesus já fazia. É só olhar nesse evangelho aqui. Jesus já fazia. Por quê? Porque quando os discípulos perguntam para Jesus, por que você fala em parábolas, em figuras, para essas pessoas? Jesus diz assim, vocês compreenderam a mensagem de uma forma. Deus lhes deu o dom de receber a mensagem de uma forma, diretamente, sem rodeios, apesar de que muitos bateram cabeça, mas receberam assim. E Jesus foi alimentando eles dessa forma. Era no caminho, era falando sobre o reino, era falando isso e aquilo. Agora, eles só compreendem, eles quem? Aqueles que estavam chegando para compreender as palavras de Jesus. Até fariseus, até mestres da lei, pessoas, multidões que nem conheciam Jesus ainda. Jesus utiliza então das figuras, utiliza das palavras. Porque Jesus disse, a vocês foi dado o conhecimento, a eles não. Então Jesus precisa denunciar o reino de Deus, como que belíssima essa parábola de hoje, né, do semeador que saiu a semear, né, que é a própria palavra de Deus. E pela parábola, ele também evangeliza, ele diz do reino de Deus. Que coisa maravilhosa! E é assim que Jesus então nos ensina nesse evangelho de hoje, domingo, que se nós já estamos evangelizados, presta atenção, se já estamos evangelizados, não adianta a gente dizer que vai evangelizar quando a gente ainda não é evangelizado. E se nós já somos evangelizados, estamos convictos disso, se nós vamos evangelizar, nós devemos usar, claro que sempre da palavra, mas nós podemos usar jeitos, estratégias diferentes nesse tempo que nós estamos vivendo. Talvez um jeito para a criança, um jeito para o adolescente, para o jovem, para o adulto, para o vovô, para a vovó. Né? Não vou ficar com o vovô e com a vovó falando de Deus da forma que eu falo para as crianças. Eu não sei se vai dar muito certo isso. Mas aprender desse evangelho de Jesus, que Jesus ensina de diversas formas, de diversos jeitos. E cada um vai acolhendo esta palavra no seu coração de diversas maneiras. Pena que muitos recebem com o coração cheio de pedra, com o coração terra seca, né? E pena. Mas muitos ainda recebem a palavra de Deus com o coração aberto, e esse com certeza vai produzir muitos frutos. Deus abençoe, Deus os guarde. Bom domingo a todos, que a Virgem Maria vos cubra com o seu manto sagrado. Amém.